Graça e paz a todos, amém? Vamos estar nos levantando para começar mais um culto? Feche os seus olhos, conecte o seu coração com o Pai. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de culto, Pai. Obrigada porque a sua presença já está neste lugar, Pai. Nós entregamos todo o nosso ser, que cada louvor, que cada palavra, Pai, que cada coração que está aqui, Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que vidas que estão aqui, que estarão vindo, Pai, sejam tocadas, elas serão renovadas e fortalecidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração, todo peso, toda preocupação que ela fica do lado de fora, Pai, caído por terra em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens a liberdade para estar agindo aqui, que nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser sensíveis a Ti, Pai, e receber de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite, em nome de Jesus, amém? Com todo o coração vamos estar louvando a Deus, amém? Thank you.
em tua presença. Descanso em tua presença. Nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. Estou voando como a águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. Tua presença, nada temerei. Senhor, eu sei do teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. E estou voando como a águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és
prazer é te adorar. Tua presença, Pai.
rasgado, Pai. Nós podemos entrar na Tua presença com ousadia. Pai, Sua presença é tudo, Pai. Sua presença é o suficiente para nossas vidas, Pai. Sua presença, Pai. Obrigada por esse lugar secreto, obrigada por esse local, Pai. Obrigada, Pai, que Tu és presente em nossas vidas. Que a gente nunca perca, Pai, essa fome pela Sua presença, Pai. Amém. Pode se assentar. Graça e paz, irmãos, boa noite. Que bom vê-los aqui na casa de Deus, nesse domingo lindo, dia especial, dia de celebrarmos o Dia das Mães, dia de termos comunhão com os irmãos. Estão com expectativa que Deus vai falar para nós hoje? Expectativa de que nós já adoramos, rendemos louvores a Deus. Deus vai falar através da pregação, Deus já falou através do louvor. Temos a noite de comunhão, de celebração com os irmãos. Então fique na expectativa. Não vamos sair iguais como entramos, vamos sair bem melhores.
Eu tenho um versículo para falar para vocês, hoje especial para o Dia das Mães, Êxodo 20:12. Fala, honra teu pai e tua mãe. Hoje em especial a mãe, né? Porque é o Dia das Mães. E Deus completa assim, para que se prolongue seus dias na terra que Deus lhe deu. Para que prolongue seus dias na terra que Deus lhe deu. Então, honrar em especial hoje a nossa mãe. E o que é honra, né? Honrar é tratar com respeito, né? Aquela que o Senhor nos escolheu para cuidar de nossas vidas, dando-lhe o devido valor que ela merece perante a Deus. Então devemos honrar as nossas mães, nossos pais e realmente cuidar delas, né? Valorizar a sabedoria das nossas mães, porque realmente elas têm experiência, né? E ouvir os conselhos e valorizar sua experiência. Quando eu era mais novo, eu não dava muito valor ao que é experiência. Hoje, com mais idade, sei o que é experiência. E realmente, eles têm muito mais experiências do que a gente. Então, eu falo para os jovens hoje que valorizem a sabedoria, porque eles passaram muitas coisas que nós não passamos, e que eles podem ensinar muitas coisas, e eles realmente nos amam de verdade. Então, devemos ouvir com atenção, com carinho, porque eles realmente nos amam, como Deus nos ama. E também honrar nossos pais é honrar na velhice, né? A Bíblia condena quem não cuida dos pais na necessidade. Paulo diz que quem não socorre, principalmente aos seus pais, ele é pior do que o descrente, que não conhece a palavra. Então nós devemos honrar nossos pais, cuidando dele em todas as necessidades, principalmente na velhice, né? Amor sem restrições, fala honrá-los mesmo quando não for fácil, né? Quando Deus fala de um amor incondicional, nós escolhemos amar, porque Ele nos amou primeiro, né? E hoje é um dia especial, né? E ser mãe é um chamado e é um presente de Deus, né? E é cuidado, é amor, é oração, é de dedicação, é de renúncia. E eu tenho um testemunho breve para falar para vocês, né? Eu e minha esposa não podíamos ter filhos, né? E Deus nos presenteou através de uma filha adotiva, né? E isto mostra a grandeza de Deus, né? A sua graça, é o presente de Deus, né? Quando nós não podíamos ter, mas Deus nos concedeu através de uma filha do coração, né? E é um privilégio, né? E através desse entendimento, algo muito forte brotou eu vendo a minha esposa, né? A ser mãe e realmente ver a transformação, né, do que é um amor de mãe por um filho, né? Então Deus nos deu esse presente. E tudo tem a ver com amor, né? O amor a gente não escolhe, a gente decide amar, né? Como Deus nos amou primeiro, como Ele nos adotou como filhos adotivos, nós não escolhemos a pessoa a amar só porque ela vem do nosso sangue. Nós escolhemos amar porque o sangue não é tudo, né? Mas nós decidimos amar a pessoa e realmente Deus nos deu esse presente. Por isso queremos honrar todas as mães hoje da igreja, né? Mães biológicas, mães adotivas e mães espirituais, porque temos muitas mães espirituais que oraram por nós, que cuidaram dos nossos filhos na escola dominical com as crianças, que estão dedicando seu tempo, são mães espirituais que nos ajudam, né? E também eu queria incentivar a todos aqui, filhos, a dar o devido valor às nossas mães enquanto elas estão vivas, porque quando elas partirem, a gente sabe que o que a gente tem que fazer é
quando estamos vivos. Então, se hoje você tem a oportunidade de falar: mãe, eu te amo, mãe, obrigado porque aquele tempo, quando eu era pequena, a senhora dedicou tempo, trabalhou para me sustentar, e quando eu fiz coisas erradas, a senhora me corrigiu e me ajudou. Então, esse é tempo de você falar isso para a mãe, porque vai ter tempo que você não vai ter mais chance. E o dia de amanhã só Deus sabe. Então, quando você tem a oportunidade, você agradeça. Você tem um tempo especial. Então, esses os avisos. E parabéns às mulheres, mães, pelo dia de hoje. Vamos aos recados. Dia 24, daqui a 2 semanas, marquem nas suas agendas. Teremos a presença do ministro evangelista Davi Feijoli. É um ministro poderoso da palavra, que é um ministro itinerante, que viaja por vários países, no Brasil inteiro, e realmente faz curas e milagres. Vocês que querem receber cura, querem receber milagres, convidem seus amigos, convidem seus familiares, porque iremos ter uma noite poderosa de curas e milagres. Vamos crer e vamos comparecer e vamos trazer as pessoas que amamos e que precisam de curas também, né? Também queria falar que mês que vem iremos ter Jornada da Fé, chama Fighting, é um nome em inglês, eu acabei de esquecer, mas em português é Jornada da Fé. Temos, Conferência da Fé, Fighting Conference. É um final de semana, sexta, sábado, domingo, 26, 27 e 28, mas também teremos, pode ser um dia ou 2 dias, ou pode ser os 3 dias também, que vocês agendassem também, porque é muito importante. São várias igrejas, Verbos da Vida do Japão, e outras igrejas daqui coligadas, irmãs também, que irão participar. Então venha, agenda sim, porque vai ser muito importante. Temos a liderança do Brasil, né? 5 pessoas, 5 ministros que irão vir poderosos, que vai ser realmente muito grandioso, e a presença de Deus vai estar realmente edificando a todos aqui, né? Então, eu gostaria de contar com a presença de todos vocês que puderem estar presentes também. Então, falando todas as quintas-feiras, nós temos o culto de oração, né, que é muito importante para a igreja, pois fortalece a comunhão com os irmãos, orando pelos povos, pelas pessoas que precisam de oração, pelo povo japonês, pelos políticos, pelas nossas famílias. E é importante termos aqui um tempo de comunhão entre os irmãos, pedir oração e orarmos pelas pessoas também, né? E todos os domingos nós temos culto da família, que começa às 18 horas também. Temos convidados? Não temos convidados. Temos aniversariantes da semana. A minha mãe, ela já veio algumas vezes aqui, mas é bom tê-la de volta aqui nesse dia aqui especial, Dia das Mães, né? Mas ela já participou várias vezes aqui. Ultimamente não tem vindo, mas espero que venha mais vezes, né, mãe? E também aniversariantes. Temos aniversariantes da semana? Não? Aniversário de casamento? Não? Então vou passar a palavra ao pregador da noite. Aleluia. Com a graça e a paz do Senhor, que todos estejam bem. Hoje, como é Dia das Mães, você levanta com um sentimento de pensando, né, um pouco no passado. E uma palavra que desponta nesse momento é a palavra gratidão, né? Gratidão, amém? Como a gente é grato, né, pela vida da nossa mãe, por Deus. E até achei engraçado porque hoje de manhã fui no banheiro e justo no momento que eu estava lá acabou o papel e ficou aquele rolinho. Aí
Quando eu olhei naquele rolinho do papel, estava escrito arigatou gozaimasu. Falei, nossa, até os papéis agradecem, né? Até o rolinho de papel agradece. Ele fez seu papel, né? Ajudou nossas aflições, nos momentos, né, de muita necessidade. E ainda estava escrito arigatou gozaimasu. Mas isso trouxe uma reflexão algo muito intenso na minha vida. Você sabe que a nossa vida deve ser um constante agradecimento, sabia? Porque o fato de nós existirmos, temos que ser gratos. Porque, né, eu já falei até nas reuniões, de nós nascermos e justamente a mãe que Deus nos concedeu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que projeto maravilhoso que Deus nos fez. Amém, irmãos? De você ter uma mãe, creio que todos vocês gostam da sua mãe, sim ou não? Né? Graças à sua mãe que nós estamos aqui. Se a mãe não tivesse a existência, logicamente, nós também não existiríamos. Mas Deus é tão maravilhoso que coloca mãe que, né, cuidou das nossas vidas. E a gente começa a lembrar muita coisa. Estava lá, né, querendo agradecer a minha mãe, que ainda está viva, graças a Deus. Está com 92 anos. 92 anos. É uma vida, né, irmãos? Toda a família dela já foram e ela é a única que ainda mantém a família Cato, né? Dos meus pais, minha mãe são família de 12 e meu pai são de 11. Olha só, né? Tem um timaço aí, 2 times de futebol, né? Se quiser jogar. Mas infelizmente, né? Da minha mãe ficou só ela, né? E do meu pai ainda tem 5, 6 irmãos vivos ainda. Mas como, né, o irmão Ademir já disse aqui, quase ele pregou aqui, eu falei, nem vou pregar mais, né? Já foi intenso, já, e, né? Já recebemos, podia até ir embora, já ser gratos a Deus pela palavra. Sim. E nós temos um papel, assim como papel higiênico, né? A gente é mais que papel higiênico, sim ou não, irmãos? Né? Com certeza, né? E nós temos que cumprir até o final, né? Ele foi até o final e falou, muito obrigado. Lembrei do apóstolo Paulo, né? Cumpri a carreira, fui até o fim, né? Ainda sobrou a fé. Amém, irmãos? Vocês estão gratos ao papel higiênico? Mas você sabe que o papel higiênico disse arigatô, não é nós que agradecemos, é ele que agradeceu, o papel higiênico agradeceu, arigatô. A irmã Ruth chegou aqui e falou, o que está falando papel higiênico, né? Estava falando que o rolinho do papel higiênico, né? Você gasta tudo e chega no final está escrito arigatô gozaimasu. Falei, interessante, falei, nossa. Mas eu fui procurar na palavra japonesa também, a palavra gratidão. Quando fala gratidão, em português é gratidão, né? Talvez não tenha essa profundeza da palavra. Aí fui ver na palavra japonês, fala kancha, né? É que interessante, kancha, né? Kancha é... A palavra kan é de sentir, sim? E chá, né? Significa agradecer, gratidão. Até essa palavra chá sozinho é ayamaru, pedir desculpa. Interessante, né? Chá de reconhecimento. Então, a estrutura do kanji é kancha, né? E chá, ela vem um i. I é dizer. Não sei quem sabe, né? A palavra i vem com a palavra i e bem, né? Isso é ação ligada com reconhecimento de humildade. Então, o que quer dizer? Então, a gente tem que expressar. Olha que interessante. Gratidão não é só ser grato, você ficar calado. Expressão é dizer que você está agradecido. Olha que interessante, né, irmão? O sentimento sincero de reconhecimento. Isso é kancha. Kancha shimasu. Né? Você já ouviu falar muito, né? Kancha shimasu.
Então, a palavra japonês tem um sentido melhor para nós entendermos que não é gratidão, são gratas, gratidão, né? As pessoas são salvas pela graça e a graça, mas há uma necessidade de gratidão. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós somos gratos, eternamente gratos, Pai, porque somos salvos pela Tua graça. Nada nós fizemos, nem merecíamos, mas o Senhor nos amou de tal forma que hoje nós estamos aqui, encontramos aqui em vida, em oportunidade de uma vida em eternidade em Cristo Jesus, Pai. Como é maravilhoso quando nós entendemos a gratidão por tudo aquilo que nós somos, é porque alguém fez algo por nós estamos aqui e somos gratos a Deus, honramos a nossa mãe por tudo que ela tenha, por tudo que fez e que está fazendo em nossas vidas, e que nós possamos sair daqui com um sentimento maior de agradecer a nossa mãe e de saber que a nossa mãe é maravilhosa e ela existiu porque foi um projeto para nós virmos a este mundo em nome de Jesus. Amém? Gostaria que abrisse no livro de Lucas 17, 11 e 19. Pronto. Nós temos aqui, todos creio que vocês conhecem, né? Aquela passagem de 10 leprosos. Então nós vamos aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Pode seguir. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Fala, 10 leprosos. Amém. Lembra bem, 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Só volta um pouquinho só. Ficaram de longe, porque naquele tempo, você sabe que quem era leprosos, ele tinha que gritar que sou leproso, então ninguém podia chegar perto. Sim, por isso que ele estava de longe, né? E gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Pode seguir. Ao vê-los, disse-lhe: Jesus. Eita. Pulou. Cadê 13? Que ficaram de longe, gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Amém. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, deles foram purificados. Vamos lá. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, e era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Fala, onde estão os 9? Isso. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Essa passagem mostra que todos nós, muitas das pessoas lembram Deus no momento das suas maiores necessidades. E Deus, sim. E fazem muitas promessas para Deus. Ah, Deus, se for curado, né? E tantas promessas que ao longo do caminho acaba esquecendo. Fala, esquecem. Você sabe que a palavra diz que a mãe pode até esquecer. Eu creio que não existe mãe que esquece seus filhos, sim ou não? Porque passou 9 meses em sua barriga, creio que de forma nenhuma esquece os seus filhos. Pode ter que ter memória curta, mas esquecer não.
mas sempre vai trazer lembrança. Mas a palavra diz que Deus jamais esquece. Sim, Deus jamais esquece. E você sabe que no Japão é comum o pessoal se agradecerem, sim? Tem uma cultura muito grande de tudo que você fizer, eles vão agradecer você e vão te até devolver por aquilo que você fez. Se você levou a um prato, eles vão também devolver alguma coisa a mais. Isso é uma cultura deles. Porque eles são gratos, né? E nós vemos que as pessoas que buscam Deus no momento de maior necessidade, de que precisa de um milagre, precisa de cura, precisa das bênçãos, precisa de algumas portas abertas. Mas nós vemos aqui que poucos reconhecem e voltam à casa de Deus. Né? Somente lembrou de Deus nas suas necessidades. Na história de 10 leprosos, nós vimos aqui que 10 leprosos estavam longe, mas você vê que Jesus, ele está sempre próximo das pessoas, das necessidades. Aqueles 10 leprosos, você pode entender que naquela época são as pessoas que eram isoladas, eram afastadas, eram as pessoas esquecidas. Ninguém queria chegar perto daquelas pessoas. Sim, mas Jesus, irmãos, ele não tinha problema com nada, porque ele é a cura. Sim. E quando ele estava passando, e as leprosas já sabiam que Jesus já estava operando, curando, fazendo milagres, então aqueles 10 gritaram: Jesus, Jesus, tenha misericórdia. Olha que interessante, Jesus nos impôs a mão, sim. Simplesmente as pessoas falaram: vai ao sacerdote e vai, né, agradecer, mostrar ao sacerdote. E as pessoas foram, então demonstraram fé. Porque como iria ao sacerdote se não for curado? Porque ninguém pode chegar perto do sacerdote se não for curado, sim ou não? Mas só o fato de eles indo, então demonstraram uma fé. E a fé curou aqueles 10 leprosos. Vocês entendem? Então quer dizer o quê, irmãos? Que muitas das vezes, talvez nós passamos por alguma situação, mas nós precisamos de um passo de fé para receber aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Vocês entendem? Então nós temos que ir já crendo e sabendo que já recebemos. Isso é fé, irmãos. É a manifestação da fé. Amém? Eu até estava comentando por esses dias. Deus coloca médicos, coloca especialistas, sim. Mas não podemos ignorar essas pessoas, essas vidas que realmente Deus colocou para nós. Vocês entendem? Tem muitas pessoas que vão até, às vezes, o médico, mas não são curados. Entende? É uma necessidade e você crê que aquele médico também é colocado por Deus e você vai receber a cura. Vocês entendem? A gente não pode ser um ponto de ser ignorante, de não buscar a ajuda que já está muito próximo de nós. Né? A fé cura, sim. Lógico que fé cura. Com certeza, irmão, certeza. Nós já vimos que quantas vezes nós também já temos recebido pela fé. Mas também precisamos ter sabedoria. Devemos ser gratos, sim ou não? Então, essa gratidão que nós devemos ter, irmãos, ela não pode mudar as nossas vidas e trazer o esquecimento. Porque o fato de nós encontrarmos hoje, na presença da palavra, ouvindo a palavra de Deus, existe algo maior em tudo isso, que vocês podem ver. Que Jesus podia falar, último, põe 19 para mim, fazendo favor. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Está escrito, te curou? Não, a tua fé te salvou. Olha que interessante. Jesus colocava a salvação algo maior que a cura.
Ele podia que dizer, a tua fé te curou, mas não, a tua fé te salvou. A salvação, irmãos, é algo que, se nós entendemos, nós sendo salvos, livre do inferno, livre de nós, não podemos participar a presença de Deus na eternidade, irmãos. Se nós começarmos a lembrar de tudo isso, nós vamos estar sempre gratos. E um coração grato, irmãos, é um coração leve. E um coração que nós entendemos que tudo que possamos passar, isso vai passar. São passageiros. Algo que vem em relação às nossas vidas, ela vem para construir a nós e fortalecermos as nossas vidas. E eu falo justamente o ministério da mãe. A mãe, quando torna mãe, é o ministério. E não é fácil ser mãe, não, irmãos. O homem, Deus podia escolher homem, mas não escolheu o homem para ser mãe, escolheu mulher. Porque o homem talvez não suportaria muitas das coisas que mulher suporta. Que o ministério, né, da mulher, da mãe, é um ministério que só mulher poderia suportar. Tantas situações. Minha esposa aguenta a dor que... Uma afta já incomoda, sim ou não? Você já teve afta na boca? É insuportável, né? O dia que minha esposa passou por quimioterapia, ficou com a boca cheia de afta, irmãos. E ela simplesmente tomava com canudo, não reclamava, mas estava forte. Eu falei, nossa, cheio de afta, irmãos. Se contasse, tinha mais que 20 aftas na boca. Imagine, uma afta já incomoda. Parece que é de música, né? Um elefante incomoda muita gente. 20 afta incomoda muito mais. Uma afta incomoda, imagine 20 aftas. Só poderia ser mulher para suportar, porque o homem é muito frágil para a dor, sim ou não? E a minha mãe, eu lembrando da minha mãe, eu acho minha mãe incrível. Minha mãe passou por o sistema patriarcal, o sistema onde que o homem, né, que mandava e a mulher obedecia. Minha mãe trabalhava até 9 meses. Eu achava incrível, eu fui pensando, nossa, como que minha mamãe suportou? Se fosse hoje, muitas dessas mães que, né, já tinham pedido divórcio, já tinham separado do pai, né, não teria aguentado tantas coisas que suportou. Sim, as pessoas estão frágeis, as pessoas estão fracas. Sabe por quê? Porque justamente enfraquece a gratidão. Porque o ministério de mãe, muitas das vezes, ela deixa seu sonho, deixa de viver a sua vida para viver a vida dos seus filhos. Né? Muitas das vezes os filhos talvez nem saibam, mas a mãe está lá, orando, preparando coisas. Sim. Eu lembro que um dia apanhei do meu pai e minha mãe teve que entrar no meio para defender, senão meu pai tinha acabado comigo com cinta. Eu nem merecia tanto assim, mas meu pai tinha uns momentos de doido, né? Que te contar, viu? Eu lembro uma imagem da minha mãe hoje, vou lembrando, falei, nossa, quem poderia entrar no meio para defender você? Ela defendeu porque falou assim, você está errado, não precisa de tudo isso. Entende? E a minha mãe apanhou no meu lugar. E a marca da cinta ficou. E eu vi a tristeza da minha mãe, porque a mãe, ela ama tanto o seu filho, creio que o amor da mãe é comparado quase ao amor de Deus, você sabe? Então nós vemos quanto Deus nos amou para cada um das nossas vidas, para olhar, né, as nossas fraquezas, os nossos erros, mas mesmo assim não desistiu. Vocês entendem, irmãos?
Onde está realmente o nosso sentimento, que, como fala cancha, é um sentimento de você ser grato. Ser grato. E, principalmente, hoje, podemos, né, lembrar da nossa mãe em todo o seu ministério para cuidar até aqui. E até aqui ainda, né, as coisas que a vossa mãe fez ainda, isso continua em sua vida. O seu caráter, né, o seu modo de viver. Sim, isso tudo ainda continua. São heranças de coisas, de sentimentos bons que você guarda. E quando Jesus, ele curou os 10 e somente um veio para agradecer, irmãos, houve uma tristeza de Jesus, sim ou não? Qualquer um entristece, sim ou não? Qualquer um entristeceria. Mas você vê que a mãe, ela passa por situações que, assim como Jesus passou por algum lugar que muitas das pessoas desistiram, mas é a mãe, o ministério da mãe, ela não desiste dos seus filhos. Pode for que for, ela está com seu filho, crê com seu filho, acredita com seu filho e sempre vai dizer sim ou não. Sim ou não, filho? Um filho aqui, você levando todos os filhos para lá. A mãe acredita. Sim ou não? A mãe acreditou em cada uma das nossas vidas. A mãe acreditou e continua acreditando. Você sabe que a mãe acredita. A mãe continua acreditando. Amém? Tem um japonês aqui querendo vir para o culto. Amém. Venha em nome de Jesus. Pronto. E o irmão Ademir falou de uma coisa muito importante, que honrar a mãe, né? Devemos honrar a mãe e os pais. Mas hoje, né, como foi o meu irmão falou, nós devemos honrar a mãe. Como que nós honramos uma pessoa? Como que você honra uma pessoa? Amém. Porque você não dá presente para Deus, sim ou não? A maior honra que nós podemos dar a Deus é justamente, né, agradecer, ter gratidão por Ele e obedecer. Porque Ele mesmo fala na tua palavra que a maior alegria é ver seus filhos andando na verdade. Se a maior alegria de Deus é ver seus filhos andando na verdade, a maior alegria de uma mãe também é quando vê seus filhos também na verdade, sim ou não? Qual é a mãe que se alegra em seus filhos por caminhos errados? Que sentimento a mãe tem em relação a tudo isso? Será que falhei em algum ponto? Será que deixei, né? Falhei em alguma parte? Não, irmãos. A mãe sempre vai fazer o melhor do que ela pode para as nossas vidas. Vocês entendem? Talvez não seja muito, mas talvez foi suficiente. Mas a decisão, talvez, de muitas das vezes, o filho aonde se encontra, o filho também acaba decidindo no meio do caminho. A mãe ou o filho poderia decidir por não errar ou por não fazer as coisas erradas, sim ou não? Mas a mãe que tem a alegria de ver seus filhos andando na verdade, assim como Deus tem a alegria de andar na verdade, que os seus filhos andam na verdade, Deus tem que andar certo, correto, sim ou não? Então Deus é perfeito. Deus está sempre correto. Sim? Então o ministério da mãe, irmãos, são ministério de testemunha. Vocês entendem? Ministério que as pessoas vão ver e os filhos, eles olham para os pais, olham para a tua mãe e mesmo, talvez em dificuldade, a mãe tem aquela postura sempre, né, não mostrar tristeza para os seus filhos. Tá tudo certo, tudo vai bem, tudo vai bem. Mesmo que possa estar caindo
tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai tudo bem. Sim ou não, irmãos? Quem pode sustentar essa mãe, irmãos? Até que ponto uma mãe pode aguentar tudo isso, irmão, se não for Deus? Há uma graça no ministério de uma mãe. A mãe se fortalece de tal ponto, de tal forma que, meio todas as dificuldades que pode passar, ela permanece firme. Vai dar certo, filho. Tá tudo bem. Segue seus caminhos, segue seus sonhos. Eu estou aqui. Que coisa linda, irmãos. Então, honrar a mãe, né, os próprios filhos, como nós, como os filhos, irmão, é saber que você está bem, que você está no lugar seguro, que você está andando na verdade. Isso é a maior alegria né, dos pais, principalmente da mãe. Sim? Então, devemos sempre pensar de como realmente nós andamos. Assim como nós alegramos, se nós alegramos a mãe, tenha certeza que você está alegrando a Deus, acima de todas as outras coisas. Porque o projeto de família, projeto de mãe, ela vem de Deus. Deus escolheu as mães que é aqui presente para gerar filhos. Amém? E os filhos são bênção. Sim, todos nós somos bênção. Amém? E todo mundo entender que Jesus não desiste de ninguém. Se Jesus não desiste, irmão, também nós, assim como os pais, como a mãe, não desiste dos seus filhos, irmãos. Então temos que ser gratos. Cancha. Dizer sempre, agradecer pelo filho que deu, agradecer pela família que tem. Agradecer, irmãos. Porque muitas das vezes nós olhamos para as coisas que não acrescentam às nossas vidas e esse sentimento, ela enfraquece justamente no momento que nós temos a gratidão. Quanto mais coisas ruins nós pensamos, a gratidão vai sendo coberta por todos esses pensamentos. Então é preciso, irmãos, que lembremos sempre das coisas boas. Reflitamos das coisas que, né, somos algo que nascemos para dar certo. Amém? E podemos chegar até no fim do rolinho e dizer, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sim, agradecer a Deus. Porque a nossa vida, irmãos, você sabe que aqui o que nós passamos, ela é uma vida passageira. Sim, há uma vida de eternidade que nós estamos sendo construindo aqui. Mas o ministério que nós demos, que o Senhor nos concedeu hoje aqui, ela tem um significado muito importante. Porque você nasceu para alguém. Você nasceu para alguém sorrir, alguém, né, viver melhor. Você sabe disso, irmãos? Você não nasceu para você mesmo. As pessoas erram muitas das vezes que acham que as pessoas nasceu para ele mesmo e vai viver ele mesmo e tem que viver ele mesmo e enfim, isso não tem sentido, irmãos. Isso não tem nenhum sentido de nós vivemos somente assim. Isso não tem significado nenhum. Qual foi o motivo de nós estarmos aqui? Qual é a razão de nós nascermos, irmãos? Muitas das pessoas se perdem porque perdem justamente o motivo de que você é importante para alguém. Você nasceu para alguém. Você nasceu para que alguém possa estar melhor. Você sabia disso, irmãos? Mas enquanto nós pensamos somente em nós, e realmente em nós, então a gente perde sentido das coisas e muitas das vezes nós não temos força para mais nada. E fica, ai, dói de mim, ai, eu sou uma pessoa triste, uma pessoa sofrida. Não, irmãos. Reveste desse ministério de uma mãe, né? Estou bem. Nasci para que você dê certo. Vocês entendem? Se nós vivemos dessa forma, desse pensamento, estamos vivendo a forma correta de que Deus nos projetou, irmãos. Não sei se vocês conhecem aquela passagem que a árvore, ele não vai comer dos seus frutos, sim ou não? Né? Assim como os seus animais não vai comer dos seus próprios animais.
todos nós nascemos para que outros possam ser felizes. E que todos nós carregamos um propósito. E a mãe tem um propósito muito lindo justamente de colocar vidas. E nascer como pessoas humanas, irmãos. E nós já vimos muitas das vezes, não sei se vocês já ouviram falar: mãe, por que você me colocou no mundo? Por que você escolheu? Não foi escolha. As pessoas estão equivocadas. Você quis nascer. Já falei isso, né? Você quis nascer. Você era um projeto de Deus e você sabia que você teria que correr um propósito para que você nascesse. Todos vocês correram. Talvez vocês nem lembram qual era a sua forma. Você sabia como que era a sua forma? Não lembra? Você parecia assim, sabe? Um arrozinho. Um rabinho. Parecia um girino. Correndo igual um maluco. E todo mundo correu. E sabia que tinha que nascer. Você quis nascer. Você sabia disso? Você sabia que tinha um propósito. Você correu porque você sabia naquele momento, talvez esqueceu ao longo do tempo. Vocês estão aqui? Vocês estão felizes pela sua mãe? Vocês cumprimentaram a tua mãe já? Ainda não, né? Está no Brasil ainda, né? 7 horas da manhã. Mas não esquece de falar. Mas se a mãe já foi para a glória, então vamos lembrar, né, das heranças, das coisas boas que ela proporcionou para nossas vidas. Amém? Isso é muito importante. Mas saber que hoje vocês são mães, né? E sinta valorizada, sinta honrada por Deus. Vocês têm um ministério que Deus, né, vai abençoar grandemente, porque vocês geraram milagres, né? Nascer é um milagre. Como que pode nascer uma vida dentro da tua barriga? Sim, vocês são geradores de milagres. Vocês foram um instrumento para gerar milagres. E você sabe que Maria, mãe de Jesus, ela decidiu obedecer a Deus. Todos vocês sabem que ela teve um chamado, né? Era virgem. E naquela época, se uma mulher engravidasse antes do casamento, podia ser apedrejado. Fala apedrejado. Você sabia que podia ser apedrejado. Soubesse que você estava grávida, sem casar, você teria colocado e assim apedrejados. Mas mesmo assim, ela obedeceu a Deus, né? A voz do Espírito Santo, e gerou a Jesus. E Jesus teria que nascer de uma forma como todos nós nascemos. E gerou, e Maria foi justamente a mãe escolhida, a mãe virtuosa, cheia de graça. O Senhor foi com ela, sim. E você vê que a mãe de Jesus, até no fim do seu ministério, era a pessoa que estava presente lá na cruz. Você sabe? E qual é a mãe que, vendo seu filho naquele sofrimento, poderia suportar o que a mãe de Jesus suportou, irmãos? Você sabe que suportou? Porque havia uma graça muito grande. E ela entendia do propósito. Sim, ninguém poderia suportar ver seu filho sendo maltratado, apanhando. Hoje dá até briga. Se alguém estiver batendo seu filho, você vai lá, capaz de até bater, né? Mas você vê. O que é importante, o entendimento do propósito. E mãe de Jesus estava até no seu fim, no momento mais difícil do seu filho. Mas ela sabia que tudo aquilo era algo maior, tinha algo maior. Vocês entendem? Talvez vocês possam estar vendo uma situação
Mas entenda que existe algo maior em tudo isso. Existe algo que talvez nós não entendamos. E hoje eu vendo a minha esposa, né? Ela é como minha mãe. Fui muito mimado por ela. Eu fui muito mimado pela minha mãe, minha avó, quer dizer. Minha mãe quase não pôde, trabalhava muito. Quem cuidou de mim foi minha avó, era muito mimada. Eu recebi o mesmo carinho da minha mãe, da minha esposa. Mas você sabe que a história não seria assim, né? Já falei para vocês que já dei 2 cartões amarelos para ela, mas não quis sair do campo. Nem dei cartão vermelho para ela, também nem quis sair do campo. Ela buscou a Jesus, pronto, aí resolveu tudo, ou resolveu o jogo. Ninguém saiu do campo. Aí você vê aqui a mamãe. Em meio à situação, em meio a uma necessidade, ela corre o risco. Porque eu sendo budista, né, fiel, e ela falou, não, eu vou buscar quem pode me dar a solução. Eu vou buscar aquilo que vai trazer solução para minha filha. Minha filha de 4 anos passou por uma cirurgia. Naquele momento, ela tinha que entregar, né? Era a única filha, passando por dificuldade muito grande para ter a Masami. Então ela sabe que, quando eu falei para vocês que ela estava com afta, né? Passou por quimioterapia, na minha cidade do interior, o médico já tinha falado que tinha que tirar o ovário fora, o útero fora. Porque o útero já estava todo comprometido. Já estava lastrando todos os outros órgãos. Mas graças a Deus que, né, Deus tinha um ministério, né, guardado. E nós encontramos um médico muito bom, né, no Hospital das Clínicas São Paulo. Era um descendente, um japonês. Deus, você vê que, mesmo nós não sendo, não abençoou as nossas vidas. E nós podíamos ter a Masami. Então, a Masami não está aqui hoje, ela está pregando lá em Tóquio hoje. E ela foi, né, assim como, né, o Ademir falou, a gente só sabe o que é ser mãe quando começa o ministério da mãe, né? E ela mudou muito a partir do momento que ela teve Masami, passou por situações difíceis. A minha filha passou por várias situações difíceis, mas nós sempre estivemos lá. E creio que, né, uma mãe que sempre está orando, sempre está incentivando, não, vai dar certo, filha, não desiste, imagina, né? Mesmo em toda a situação, veio uma dificuldade de uma filha, mas ela carregou de palavra, marcou toda a parede com palavra de Deus, né, trazendo sempre fortalecimento. Eu sou mais que vencedora, já deu certo na minha vida, a palavra já diz que sou curada, sabe? O quarto dela todo com palavra, pregando, declarando. Por quê? Porque referencial, irmão. Se nós não acreditássemos, imagine uma filha que não acreditasse em nós. Sim? Se nós não acreditássemos, como nós poderíamos também proporcionar que ela pudesse fortalecer na palavra de Deus? Ela sempre sentiu, falar, eu não quero, yada, yada, yada. O japonês muito assim, né? O estudante aqui no Japão, tudo que é yada, yada, yada. Mas eu falo assim, quando você estiver debaixo meu teto, a autoridade sou eu e você vai ter que estudar. Vocês entendem, pai? Tem que ser, né? O pai tem que ter autoridade, não pode perder a autoridade, não. Aí, filha, num momento, uma revelação que veio, né? Escatologia, a vinda de Jesus, pronto. Aquele zoinho dela já regalou tudo já e pronto, né? A gente não precisa mais nem se preocupar. Hoje caminha sozinho, né? Já estudou, buscou, cresceu e foi importante na vida dela, porque se ela não tivesse palavra, ela já tinha desistido da sua vida. Tantas coisas. Imagine uma jovem sofrer por situações que ela passou, né? São coisas que foram desafios, mas nós estamos aqui, agradecidos em todo o tempo. Por quê? Porque ela viu alguém forte e foi justamente a mãe que buscou, né,
E aquela mãe também que, quando ia perder seu filho, ela buscou o profeta e disse: tá tudo bem, tá tudo bem. Não estava bem, mas estava tudo bem. Tá tudo bem. Vocês lembram dessa passagem? Daquela mulher que o Eliseu sempre passava e a mãe não podia ter filho. O profeta de Deus falou: você vai ter filho. Teve filho. E o filho desfaleceu. Levou até a presença do profeta. Falasse. E ela saiu dizendo: tá tudo bem. E estava tudo bem. Amém, irmãos? Mãe, tá tudo bem. Não entristeça, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. As orações vão chegar. Elas serão correspondidas ao seu tempo, né? Haverá um despertamento, assim como houve da minha filha. Tenho certeza que, né, graças a Deus, que você tem trazido seus filhos também aqui na casa de Deus, né? Graças a Deus que eu vejo aqui Vinícius aqui também, né? Crescendo na palavra. Isso vai te fortalecer muito, né, na tua vida. Uma gratidão muito grande pelos seus pais, por você ter uma família maravilhosa. Se a gente vê que tantas pessoas precisam, vocês têm tudo que vocês querem, sim. Tantas pessoas passam necessidade, talvez não entendam. E por isso que nós temos que ser gratos. E ver que nós temos muitas coisas que tem motivo para agradecer. Sim, sempre agradecer. Agradeça sempre seus pais, né, Vinícius? Sempre agradeça seus pais, porque não desistiu da tua vida. E tenho certeza que você honrando viverá longos tempos. Sim, a vida é prolongada, porque você vai honrar teu pai e a tua mãe, né? Agradecer os seus pais também. Se for contar a história da vida dele também, né? É uma história muito longa. Mas graças a Deus por um pai, né? Que no momento de maior dificuldade, tá tudo bem. Você vê que coisa maravilhosa, irmãos. Ser cristão, a gente passa por dificuldades, sim. Mas temos que ter certeza que está tudo bem. Está tudo bem. Hoje ele está estudando, sim. Tem uma família maravilhosa, família que serve a Deus, né? Hoje também eu tenho orado para essa filha, né? Ela é um levita, tem um louvor, se vocês vão ver aqui. Profetiza que ele vai estar aqui, em nome de Jesus, né? Louvando a Deus com aquela voz maravilhosa, voz forte, irmãos. Afinada, né? A irmã Ruth também, né? A mãe dela também foi guerreira. Sim ou não? Oi? Você vê, né? Foi para o Brasil, trabalhou pior que cavalo. 94 anos, que maravilha, né? Hoje a irmã dele me trouxe a mãe, tá genki, né? Graças a Deus, né? A maior alegria de uma mãe é saber que você viu, ficou tudo orgulhosa, né? Filho aqui quase pregando aqui, ó. Né? Falei assim, vamos embora já, foi pregou. Que coisa, ela ficou feliz, né? Isso é a alegria de mãe, viu? Amém? É a alegria de Deus é ver seus filhos andando na verdade. E a mãe também. A maior alegria de uma mãe é ver que seus filhos estão crescendo e já tem, né? Não, pode estar tranquilo que não vai se perder. Em nome de Jesus. Pai querido, queremos agradecer, Pai. Nós não somos os 9, mas somos aquele que sempre somos gratos por aquilo que temos recebido. Sempre temos recebido de Ti, Pai. Porque a Tua misericórdia sempre se renova, a Tua graça, a Tua bênção sempre são derramados por nossas vidas, Pai. Pai, fortaleça, Deus, cada vida aqui presente. Principalmente hoje, Dia das Mães.
guerreiras, mulheres virtuosas, que cuidar do ministério de filhos somente poderia ser projeto de que vem de ti, escolhido mulheres para que possam corresponder dentro dos seus planos, Pai. Obrigado por nós termos nascido. Obrigado por o Senhor ter colocado uma mãe que nos cuidou, que preocupou com as nossas vidas, que até a idade do nosso crescimento, ela sempre esteve presente, trabalhando, honrando, para que nada faltasse para nossas vidas. Obrigado porque passamos juntos momentos maravilhosos, Pai. E de lembrar que o amor dela mantém acesa a sua voz, sempre chega se perguntando se nós estamos bem. A alegria de mamãe saber que nós estamos bem. Cuida da minha mãe, cuida da nossa mãe, que ela possa ser fortalecida, que ela possa receber a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, profetizo na vida dela, uma mãe de bênção, uma mãe que tem um coração de Deus, uma mãe que receberá a Ti, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, pela família, obrigado pelos filhos maravilhosos que têm crescido, são gerações que chegarão e levarão, Senhor, a cada um das nossas vidas, Pai. Juntamente, Senhor, junto. Uma geração que vai levar essa palavra por essa nação, uma geração que dará muitos orgulhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos filhos abençoados por mães abençoadas, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Uma coisa eu digo para vocês, a todos vocês. Se vocês valorizam a mãe, se vocês aprenderem a valorizar a mãe, vocês também aprendem a valorizar a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diz que hoje nós temos aqui crianças que vão trazer uma pequena demonstração do seu amor pelas mães. Então vamos receber aqui em nome de Jesus. Tá todo mundo bem? Tem pessoas que querem alguma oração? Uma coisa tão legal, tão maravilhosa que eu vi, né? Hoje, Dia das Mães. Os filhos estão longe, mas vieram porque é Dia das Mães, né? A Suemi, lá de Nagoya, veio ver a mãe. A Kira também, lá de Shizuoka. Gotemba. Dá 1h30 lá, né? Que nós lá do sul, lá. Mas veio lá honrar a sua mãe, né? Vinícius. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que a mãe, os pais devem ensinar os caminhos de Deus para os seus filhos, para que sempre traga essa alegria, né? E sempre estar junto. Amém?
Seu coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. をしてくれてありがとう。いつも大好きだよ。いつもありがとう。いつも優しくしてくれてありがとう。ママの娘で本当によかった。いつもそばにいてくれてありがとう。大好き。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。Graça e paz, boa noite. Eu queria que todas as mamães ficassem de pé. Eu vou falar, pero vou trazer meu celular. Um versículo para as mamães. Hoje é nosso dia especial e é uma honra estar com todas vocês aqui. E as crianças prepararam em pouco tempo, mas fizeram com muito amor para vocês. Aqui cada um escreveu algo lindo que sentiu no coração para vocês. E o versículo de hoje aqui nessa linha foi o Provérbios 31, 28 e 29. Seus filhos se levantarão e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a supera a todas. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês e as crianças estarão repartindo um presentinho para vocês da nossa igreja, Verbo da Vida. Amém? Muito lindo. Ó, Homonona, Hana. Amém. Arigatou gozaimasu. Omedetou gozaimasu para nós, gente. Amém.
alegria de nós ouvirmos do próprio filho, né? Dizer muito obrigado, mãe. Você sabe que tudo isso é de coração. Talvez nós vamos crescer para demonstrar todo o carinho, o amor que nós temos, amém? Tive muita dificuldade de dizer até para minha esposa, eu amo. Eu até achava engraçado, eu amo, me enroscava. Mas hoje é uma coisa tão natural dizer que eu amo a minha esposa, sim. E nós vamos crescendo. E devemos falar, como foi falado, quando cancha, você tem que dizer que você está com esse sentimento de que ser gratos. E também o amor também tem que dizer que você também, né, ama os seus pais, agradece pelos seus pais. Amém, irmãos? Então vamos aprender a falar, né? Porque falar é algo que sai do seu coração. Amém. Então, seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim. Amém. Então, quem pode tirar a oferta? Então, vamos lá. Então, irmãos, no momento do seu coração gratos, vamos estar aqui ofertando ao Senhor, sabendo que tudo que nós temos é porque o Senhor é que nos tem sempre nos provido, providenciado. Em um local excelente, onde muitas das vidas aqui já foram salvas, muitas curas e milagres já sucederam aqui em nosso meio. Somos gratos em todo o tempo, que vai crescer, não vai parar, em nome de Jesus, amém? Então no momento do louvor, traga suas ofertas e seus dízimos. A paz, gente. Estenda suas mãos para orar pelas ofertas. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essas ofertas. Pai, abençoe cada família que está aqui, Senhor. Que cada um, Senhor, possa ser abençoado e que essas ofertas venham ajudar a igreja e muitas vidas, Senhor. Missionários, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, amém.